paz do Senhor, queridos, bom dia. Estamos aqui para finalizarmos uma série que começamos sobre o perdão. E um dos grandes perdões, o perdão que nós vemos na Bíblia, é sobre o filho pródigo. E eu queria ler essa passagem com você rapidamente para que você sentisse o tamanho do perdão que esse pai do filho pródigo pôde conceder ao seu filho. Amém? Então eu quero convidar você para ler comigo no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 15, e a partir do versículo 11. Eu vou ler alguns versículos e você me acompanha, pode abrir sua Bíblia também aí para acompanhar comigo. É bom porque você vai ler, né, a palavra de Deus hoje, logo pela manhã. E depois eu vou falar um pouco sobre esse perdão para encerrarmos essa série. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da minha herança que me pertence. Dá-me parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2, porque eram 2 filhos, o mais velho e o mais moço. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com ela e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. Eu vou ler só até aí, o restante da história vocês conhecem. Se você não conhece, é uma boa hora e oportunidade para você ler o restante do capítulo para ficar conhecendo o final dessa história. Mas aqui há 2 exemplos de perdão. Um de quem pede o perdão e o outro que libera o perdão. O filho foi rebelde, pediu a herança que lhe pertencia antes do tempo, né? Porque todo mundo sabe que uma herança normalmente é dada, e dizem, né, que entre os judeus é só com a morte do pai é que se dividia os bens, o que é normal também ainda hoje, para com os filhos. E esse filho, rebeldemente, cansado de viver na casa do pai, não valorizando, não é, o aconchego do lar, não valorizando a proteção do seu pai, ele resolveu pedir o que lhe pertencia e partir para longe para viver regaladamente com os bens que seu pai lhe deu. Resultado, ele foi para bem longe, gastou tudo que tinha, desordenadamente, irresponsavelmente, e aí os bens acabaram. A fome veio naquela localidade, a crise bateu na porta. E o que é que aconteceu? Ele caiu em si, ele se arrependeu do seu ato
que tinha feito, da rebeldia contra o pai. Então aí houve uma primeira decisão: eu vou voltar para o meu pai, vou lhe pedir perdão, vou reconhecer o meu erro, e eu tenho certeza que ele pode me receber como um dos seus funcionários. Eu não quero mais nem ser recebido como filho, porque o que eu fiz foi muito grave, foi muito feio, mas eu quero pelo menos ser um funcionário dele, ser um trabalhador lá da fazenda dele. E ele assentou no seu coração esse pedido de perdão. Pedir perdão nem sempre é fácil, mas é necessário para que sigamos a nossa vida em paz. E esse filho levantou-se e foi ao encontro do seu pai. E o que é que aconteceu? Quando ele chegou lá, aquele pai que o tinha despedido há tempos atrás, não sabemos quantos dias, quantos anos levou isso, mas aquele pai não tinha perdido a esperança de que aquele filho voltasse para o lar. E aquele pai estava ali com tudo pronto, porque ele tinha certeza que um dia seu filho voltaria. E ele não estava ali esperando o seu filho para puni-lo por aquele ato dele, para passar na cara dele que ele agora vinha, mansinho, não. Ele estava esperando o filho com o coração perdoador, porque ele já tinha perdoado o filho desde a hora que ele saiu da sua casa. E o filho veio, humilhou-se, pedindo perdão, reconhecendo o seu erro. Mas olha, o pai dele nem falou do erro dele, nem lembrou do que ele tinha feito. O pai dele lembrou-se que uma vez filho, é filho para sempre. E o que me chama a atenção é que esse perdão daquele pai, ele veio recheado de atitude. Então aí houve 2 encontros de perdão. Um pedido de perdão, um reconhecimento do erro, mas um fornecimento de perdão daquele que tinha sido magoado, que tinha sido abalado por aquela decisão tão triste do seu filho, mas no coração dele não havia lugar para mágoa, havia lugar para perdão. Então que nós possamos ter como exemplo na nossa vida o pai daquele filho pródigo. Ele nem falou do erro do filho, ele simplesmente perdoou e recebeu de novo como seu filho querido. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E não pense 2 vezes. Se você magoou alguém, pede perdão. E se você for pedir perdão, se alguém for pedir perdão a você de alguma mágoa que lhe fez, libera o perdão. Seja liberto em nome de Jesus Cristo, liberando o perdão. Deus abençoe.